Estação Feminina. Você já ouviu falar nesse projeto? Um projeto muito importante na cidade de Castro. Está acontecendo neste momento e hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no Agenda Cast 3 mulheres para falarem deste projeto extremamente importante. Estação Feminina, que hoje é um projeto subsidiado pela Casa da Criança, né? Pela Casa da Criança. Vou deixar que as mulheres falem, porque elas falam muito bem. A gente já esteve no off aqui, conversamos bastante. Elas contaram um pouco da história, elas vão contar melhor do que eu. Hoje estamos recebendo aqui a Michele que trabalha com arte, terapia. Também está aqui conosco a Luciana, que é assistente social, e a Carol, que é psicóloga do projeto, né? Mas vamos falar do projeto. Luciana, esse projeto, né, a gente estava conversando aqui no off, é um projeto voltado às meninas, né? Como funciona esse projeto? Como que nasceu esse projeto? Como que foi idealizado esse projeto? Esse projeto, ele nasceu, né, da Casa da Criança Cavanes. Ele na verdade, do ano de 2019. Desde 2019, nós estamos lutando para implantar esse projeto. Entendi. Mas ele está na prática, começou a funcionar esse ano, em fevereiro deste ano, a partir de parceiros que conseguimos nessa caminhada. O primeiro parceiro foi a empresa Tigre, que comprou a ideia, né, junto conosco, para o atendimento de meninas de 12 a 17 anos, para a prevenção da gravidez precoce e da violência de gênero. Entendi. Então, é um tema, assim, que a gente vê a todo momento, né, e trazendo, assim, que a violência contra a mulher, ela não inicia com a mulher adulta, ela é um ciclo, né, que inicia dentro das famílias e as meninas iniciam, né, começam a viver e às vezes nem enxergam que isso é uma violência e acabam reproduzindo as histórias de vida das mães, das avós. Então, pensando na diminuição desse índice de violência no nosso município, foi idealizado a Estação Feminina. E como eu disse, a Tigre foi a primeira empresa que patrocinou através da construção do espaço, que tem a sede da Casa da Criança, mas foi construído um espaço à parte, exclusivo para o atendimento das meninas. E no meio deste caminho, a Tigre mesmo, nos seus contatos, através do Instituto Carlos Roberto Hansen, trouxe a empresa Enche, uma multinacional francesa de energia, que também abraçou a ideia e ajudou na parte da compra do mobiliário, né, para adequar o espaço. Também veio depois a empresa Sicredi, que nos ajudou também na adequação do espaço. E no dia 12 de fevereiro, através da contratação, né, dessas profissionais, da Michele e da Carol, através de um projeto, do mesmo projeto foi apresentado para o FIA, para o Estado do Paraná, que saiu o recurso para a contratação das profissionais que são exclusivas do projeto. Elas ficam nesse espaço na segunda, na terça, na quinta e na sexta, no turno contrário à escola das meninas. E lá elas fazem os atendimentos, que daí eu vou deixar para elas falarem, né, de como que funciona esse contato com as meninas, como que funciona esse vínculo. Porque o projeto ele foi pensado desde o primeiro momento da vinculação das meninas com as profissionais, e nesse projeto só trabalha a mulher, né? Então, ele nasceu, ele foi idealizado em 2019, mas começou a se mover em 2025, é isso? Em 2025. E foi onde começou vocês a atenderem, né? Que teve a construção do espaço, inauguração do espaço físico e trabalho mesmo na prática 2026, né? A partir da contratação que esse projeto, né? A partir do recurso do Estado, nós temos elas por 2 anos para trabalhar com as meninas. Então, tem o salário delas, tudo certinho, através desse recurso do Estado. Subsidiado pelo Estado. Isso. E vocês atendem quantas meninas? A meta são 60 meninas. No momento, temos 32 meninas, né? E aguardando que a gente vai conseguir atender a meta, sim, né? A gente não espera dar o número para iniciar, a gente inicia com as meninas que tem. E, assim, para trazer, né, para quem está nos vendo, nos ouvindo, o projeto, ele é pensado na proteção das meninas, mas ele traz todo um contexto que ele é pensado na vida das meninas, comparado ao ciclo de vida de uma flor. Por isso que a estação feminina começa desde a semente, o broto, conforme ele vai crescendo, até que ele gere flores e frutos. Assim comparado à vida das meninas, né? Para que elas respeitem esses ciclos, mas que principalmente elas recebam esse cuidado, essa proteção para
ter, né, a condição de viver cada ciclo de vida certinho. Tanto que no projeto tem uma parte que elas têm a estufa, que elas iniciaram com elas, o plantio das flores, e elas vão cuidar até que saiam realmente as flores. Começaram com a semente, vão acompanhando o ciclo de vida daquela planta até sair a flor. Como seria também a vida delas, para que elas entendam que cada fase é importante e cada tempo, né, tem que ser respeitado. Às vezes, por alguma situação da vida, que as nossas meninas às vezes já sofreram algum tipo de violência, rompeu, né? Mas a gente tenta começar com essa flor novamente, às vezes precisa podar, às vezes precisa cortar, mas a gente vai regar e vai cuidar para que elas colham frutos de vidas melhores do que as outras mulheres que vieram antes delas. Entendi. E cada estação é importante, mas algumas passaram por estações frias, né, Carol? Imagino que você, como psicóloga, também já recebeu várias meninas ali cheias de traumas, cheias de marcas da vida. Acredito que o trabalho de vocês ali é muito importante. Fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá. Ok, muito obrigada pelo convite em nome das meninas. É muito importante essa divulgação que a gente tem que fazer. Então, muitas meninas passaram por muitos traumas, sim, todas nós, né? Mas o que a gente tem percebido, que a gente percebeu desde o início, é que elas chegavam muito caladas. Não falavam, né, Michele? Então, o trabalho do vínculo, inicialmente, é esse, né? Inicialmente, o trabalho é o vínculo. Vincular com elas. Né? Elas ganhar confiança. Tanto delas conosco, como da gente com elas, né? Como trabalhar com essa menina? Por que será que ela tá tão quietinha? Outra, por que será que tá tão falante? Outra dá risada, né? Às vezes com assuntos muito importantes, ela vem e dá risada, né? Como que a gente vai trabalhar com cada uma? Porque agora a gente tá com 32. No começo eram menos meninas, mas ainda assim eram meninas diferentes pra gente. Porque eu e a Michele, a gente foi contratada em janeiro, não trabalhávamos na casa, né? Ao contrário da Luciana, que já conhecia todas as meninas, né? Então, todas meninas novas, um ambiente novo pra todo mundo. Pra mim, pra Michele. Mas vocês são de Castro? Somos de Castro, mas lá no trabalho, né, era assim. Então, a gente começou com um vínculo, né? A gente começou agradando elas, né? Como sempre a gente faz assim, né? Sim. A gente iniciou o projeto no dia 12 de fevereiro, a gente fez um café especial para elas, demonstramos o trabalho para elas, o que era a Estação Feminina, que até então elas só conheciam o prédio lá, que é um prédio bem bonito. Até convido todas as pessoas que estão nos ouvindo para irem conhecer. É um prédio bem bonito, tudo novo. Daí a gente quis que elas ficassem à vontade lá, né? Olhassem os materiais, o que a gente ia fazer, a gente explicou o que a gente ia fazer o trabalho. Mas, como é um trabalho novo, a gente ia construir esse trabalho junto com elas. Não tava nada é fixo, né, Igor? Tudo é construção, né? Então, isso que a gente quis mostrar para elas, que era um espaço livre, é um espaço de proteção, de acolhimento, de escuta, mas que era um espaço delas, nosso, né? Não tava tudo... A gente fez os nossos planejamentos, mas a gente ia trabalhar de acordo com as demandas delas. Tanto que a gente começou... vamos fazer o contrato lá O pacto de convivência. O pacto de convivência. Eu e a Michele, a gente não ditou nada. Ah, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Elas que ditaram o que seria feito lá dentro. O que a gente vai fazer com os materiais que a gente ganhou? Como que a gente deve se portar aqui? Porque muitas falam muitas palavras assim que a gente não pode ficar falando em sociedade, vamos dizer assim, né? Então, a gente tenta explicar para elas como que a gente vive todo dia. E delas falavam muito palavrão, né? Então, isso também a gente não pode mais falar aqui. O que mais que não é para fazer? Cuidar do material. Não faltar agressividade, a violência. A gente trabalha muito isso, que é muito naturalizada. Não bater na amiga, dar um tapinha na amiga, não é brincadeira. Elas falam, ai, professora, exagerada, isso aqui é normal. Não tô batendo nela, é brincadeira. A gente explica que não, isso é uma violência. Então, a gente tá trabalhando isso nelas, que não é normalizar mais a violência, não é normalizar esse tipo de comportamento que elas trazem muito do contexto, às vezes da casa. Então, no começo, elas estavam muito quietinhas, mas aos poucos a gente começou a tirar coisas delas, né? Entendi. É um projeto praticamente que vai transformar a cultura, porque a maioria dessas jovens vem de uma cultura marginalizada, vem de um contexto social que exige muito, que demanda muito dessas mulheres, né? Sim. E muitas vezes de uma maneira totalmente deturpada do que é, né, realmente o que deveria ser, né? Então, acredito que vocês estão fazendo esse trabalho aí como um semeador, né? Talvez, para olha, qual que é a perspectiva de vocês com esse projeto?
Sim, a gente quer que elas deslumbrem, visualizem um futuro diferente do que elas acham que podem ter. Até onde elas conseguem chegar, porque o projeto ele foi pensado justamente nisso, porque a Casa da Criança já tem mais de 30 anos de atendimento. E hoje nós atendemos meninas, filhas de meninas que já passaram pela Casa da Criança, netos de meninas que já passaram pela Casa da Criança, e elas enxergam um futuro muito limitado. Como se elas não pertencessem a um mundo maior, que fosse só aquilo dali, né? Então, como nós conversamos anteriormente, a gente traz as mulheres que inspiram, é isso que a gente quer trazer, que tudo é possível, né? Que tudo é possível, como nós falamos das policiais que foram lá na primeira vez falar com elas, trazendo essa história de vida como mulher. Como que eu era quando eu era criança, o que eu tinha, o que eu não tinha, quem que me ajudou, quem que foi a pessoa que me acolheu. Todas elas trouxeram uma mulher, alguém que acolheu, que serviu de exemplo, porque às vezes, e alguém próximo, porque hoje a gente vive numa era tecnológica que eles se miram muito lá, ou se limita muito, ou mira muito lá na frente numa coisa que não é real, que é inatingível, né? E se frustram por isso. E a gente traz, na Estação Feminina, mulheres reais, com histórias de vida, né? Com desafios, né? Mas que há possibilidade de superação. Então, a gente, com o projeto, a gente espera, né? Que o Estação Feminina, através da Casa da Criança, através dos Cavandes, inspirem essas meninas, mas principalmente outras mulheres. E trago também para você que esse é um projeto piloto, que desde o começo ele tem a possibilidade de expandir para outros lugares. Então, para nós é uma honra, né, ter essas profissionais e nós iniciarmos esse trabalho, né, com essas meninas, mas o fruto maior é encontrar elas lá na frente. Eu né? acho que é um trabalho quase que de um artesão, né? Esculpindo uma nova mulher, esculpindo uma nova sociedade. E também é um trabalho ali, eu tenho hoje, estamos recebendo também a Michele, também, que trabalha com arte terapia. Fala um pouco do seu trabalho e o que isso desenvolve nas meninas, tá, Michele? Então, a arte terapia nada mais é do que uma junção de arte mais terapia, né? Então, junto com a Carol, eu ajudo a elaborar algumas atividades que sejam mais profundas mesmo, que tenha uma intenção maior. Não existe o certo ou o errado. Tenha uma intenção profunda com elas. Então, é esse trabalho, desde a dança, o teatro, dinâmica, roda de conversa. E sobre a estufa, a nossa intenção como profissionais é todo dia jogar uma sementinha lá dentro. E continuar regando para que um dia floresça, né? E nelas a gente quer que elas entendam que com o cuidado, que é todo dia elas indo lá e a gente falando para elas o quanto que elas são lindas, capazes, né? Que elas entendam que esse cuidado, elas merecem esse cuidado e que se a gente continuar regando e elas acreditando, um dia vai florescer. E você percebe, talvez, que isso molde até o comportamento das pessoas, né? Com certeza. E a gente fala, né, que para estar lá na estação, tem que ter muita sensibilidade. É um lugar, assim, muito que tem que ter sensibilidade mesmo, muito afeto com elas, porque esse é o poder, é o principal. Para entrar lá dentro, tem que ter o afeto. Entendi. E acolher elas. Acolher de todas as formas. Todas as formas, aham. E, basicamente, vocês trabalham com dança, com teatro, mas manualidades não. Artesanato, Sim. pinturas. Também, mas como ainda tá no início, não deu tempo ainda, porque a gente faz muita conversa, né? E tem as mulheres que inspiram, os passeios. Ela Você- tem um cronograma todo certinho, Sim. que elas respeitam, né? Uhum. Que elas têm os temas certinho que é trabalhado com elas, porque o projeto pelo Estado, né, é 12 meses. Então, a gente tem 24 meses para atingir todos esses temas que a gente elencou. E cada tema é trabalhado de uma forma, mas sempre pensando, assim, no universo feminino, é sempre ligado
ao feminino. Não que não possa, o padre Franco foi na primeira palestra, né? Não, não pode entrar, que os meninos da Casa Grande, não pode Eles entrar. ficam ali fora. Eles ficam Tem na muita porta. curiosidade. Ele falou, Eles ficam na- venham aqui. Ele fala, não pode entrar aqui, como se eles menina. entrassem, ia acontecer uma transformação se eles entrarem. E até falando em meninos, é uma questão, né, que tem vindo muito quando a gente fala do projeto, outras pessoas já questionaram, assim, mas e os meninos? Vocês acham que não é necessário trabalhar os meninos? A gente acha, sim, que a gente tem que trabalhar os meninos, tem que trabalhar, sim, essa questão da cultura, da violência, da reprodução, da violência, com certeza. Mas a gente quer, nesse primeiro momento, trabalhar com as meninas, né? Porque é a criação de um espaço novo para que elas se sintam olhadas de forma diferente. Porque nós já atendemos, o nosso trabalho já é atender criança vítima de violência, de acordo com as prioridades do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas o que acontecia quando o grupo era misto? E foi o que a gente observou para criar o projeto no primeiro momento. Porque nós trabalhamos temas como combate da exploração sexual, né? Todos os tipos de violência, abuso. Quando esse tema é abordado no grupo misto, ou elas se calam, não falam, ou elas usam uma terceira pessoa para se referir. Fala assim, mas a minha vizinha sofreu isso. A minha colega sofreu isso. Sim. E como que você vai fazer o nosso trabalho enquanto profissional, né? Enquanto técnico, nós vamos encaminhar aquela situação se ela não falou que foi ela. E lá elas têm essa liberdade e elas sabem o tempo todo como que funciona o fluxo de atendimento. A partir do momento que elas relatam uma violência, como já aconteceu, nós tomamos todos os procedimentos para que esse caso seja atendido pela rede de proteção. É encaminhado, né, para o Comitê de Combate às Violências, é encaminhado para o Conselho Tutelar e dali se segue o processo. Vai para CREAS, essa criança é atendida, a família é atendida, né, essa adolescente. Porque o objetivo maior é esse, é a proteção. E elas só vão falar a partir do momento que elas se sentirem seguras. E elas sabem disso, que em nenhum momento elas são enganadas de dizer assim, aqui é tudo brincadeirinha, ou fale, né, qualquer coisa que vai ficar entre nós, temos um pacto aqui, não. O pacto, elas sabem que é a proteção. Sim. E como que chegam essas meninas até vocês? É pelo CRES, pelo CRAS, pelo Conselho Tutelar? Elas são encaminhadas pelo CRAS e pelo CREAS. Pelo CRAS é o encaminhamento normal. Para serviço de convivência, né, no município, tem um fluxo. Então, se a família é busca espontânea, ou se é encaminhado a partir de alguma demanda, já que ou o Conselho Tutelar constatou, ou o Sistema de Garantia de Direitos, vai até o CRAS, né? Ou o conselho encaminha para o CRAS e o CRAS encaminha para nós. Quando é do CREAS, o CREAS já é quando está numa situação de violência. Então, eles encaminham diretamente, né? Qualquer tipo de violência. Mas, principalmente, assim, é uma situação de violência doméstica, né? A mãe está numa situação de violência, eles conversam com a mãe, né? Se a mãe está dando uma medida protetiva ou qualquer situação de violência, todos esses filhos são encaminhados para atendimento no CREAS e o CREAS encaminha essas crianças para nós. Entendi. E essa parceria é somente com o Estado, no caso, o CREAS, ele pertence ao município, né? O CRAS e CREAS é uma política nacional, né? A política nacional. Sim, mas é do município. É do município. Sim. Ok. Que é dentro da política de assistência social. O CRAS é da proteção social básica e o CREAS da proteção social especial. E o nosso trabalho funciona da seguinte forma. Nós atendemos somente criança e adolescente. O trabalho com a mãe, com o pai, com a família é CRAS e CREAS. Não que a gente não tenha essa troca, não fale com a família, não faça conversa, reuniões, mas o trabalho específico é CRAS e CREAS. É uma parceria do município com as instituições. Lá é dividido por território. Nós atendemos a região ali da Santa Cruz e as demandas do CRAS Luiz King. Não que não sejam encaminhadas adolescentes ou crianças de todo o município. E daí, para o lado de cá,
né? A outra instituição é o CACJ, que faz o trabalho igual ao nosso, né? Qual é a especificidade de cada um, Tá. né? Mas é dividido por território o atendimento. Entendi. E desde que vocês começaram, vocês receberam algumas visitas, né? Sim. Você até comentou ali por cima sobre as policiais. Tem uma história, né? E essas histórias acabam inspirando essas meninas, né? Se quiser. Então, tem uma parte do projeto. O projeto tem muitas partes que a gente tem que seguir, né? Temos passeios que a gente tem que fazer com as meninas. Tem os momentos de beleza, né? Que é a parte que elas mais gostam. Os momentos das atividades, que através das atividades ali, seja básico, né? Por exemplo, um recorte de revista, uma pesquisa na internet, ou umas figuras que a gente traga, ali a gente já descobre coisas, né? E outra parte do projeto é a parte do projeto do Momento Mulheres que Inspiram. Então, todo mês a gente convida uma mulher ou duas, né? Tem que ser sempre mulheres, né? Porque o nosso momento é assim. E profissionais de diversas áreas, diversos contextos, para dar um fechamento para aquele mês. A gente trabalhou determinado assunto, chamamos essas mulheres no final do mês para fechar ali com chave de ouro. Fazer uma conversa livre, sem ser palestra, sabe? Uma conversa livre para elas, para as meninas conversarem, interagirem, fazendo perguntas. Primeiro mês, que foi em fevereiro, convidamos 2 policiais para conversar com as meninas, desmistificar um pouco a profissão de policial, né? Porque a maioria das meninas não gostam de policiais, veem o Conselho Tutelar como algo contra elas, né? Os órgãos que são de defesa para elas, elas veem contra. Então, isso também é uma coisa que a gente faz, trabalha isso nelas, que o Conselho Tutelar é para ajudá-las, o CREAS, o CRAS, os policiais são para a defesa das crianças e do adolescente, né? Trouxemos elas para isso, né? Para falar um pouco sobre a profissão mesmo, e até para inspirarem elas, quem sabe, né? Posso ser policial? O que eu preciso fazer para ser policial? Será que eu Qual que é o posso ser? caminho, né? Qual é o caminho? Aí elas falaram. Uma delas também comentou, as duas comentaram sobre a vida delas, como que foi, que não foi uma vida fácil, né? Seguiu o curso da vida e se tornaram policiais. No segundo mês, a gente trouxe as meninas a rainha do rodeio e as princesas do rodeio, a madrinha. Trabalhando a autoestima. Trabalhando a autoestima. A gente falou sobre, que foi no mês de março, mês das mulheres, a gente trabalhou vários temas sobre isso. Daí as meninas, a gente fez uma surpresa para elas nesse dia. A gente falou assim, meninas, a gente vai fazer o momento da maquiagem. Vocês querem? Elas ficam... Adoram. Bom, a gente vai trazer 4 maquiadoras para vocês. Tudo bem? Tudo. As meninas vieram sem o chapéu, sem nada. Vieram maquiadoras normais, pessoas normais. Fizeram maquiagem delas. A gente fez o cabelo, tiramos fotos delas. A gente vai fazer até um mural, né, Michelle? Que a gente vai imprimir. Sim. E daí, depois, no finalzinho desse momento, as meninas se arrumaram como rainhas mesmo, né, do rodeio. E elas falaram, nossa, eu tinha visto vocês, mas não sabia da onde. Então, foi um momento mágico para elas. Além da maquiagem, viram meninas do rodeio ali, de frente a frente com elas. E também falaram sobre autoestima. Será um dia uma rainha de rodeio? Mas será que só esse é o único caminho? O que elas fazem fora ser rainha de rodeio? Todas trabalham, estudam. Então, também, cada uma tem o seu caminho. E agora, por último... agora no mês de abril, dia 24, chamamos 2 médicas. Uma ginecologista e outra cardiologista para falar sobre assuntos menstruação, gravidez na adolescência, que é um dos temas centrais do nosso trabalho, né? Que o índice de gravidez, acho que a Luciana já falou, né? Em Castro é muito grande. Falaram com elas, são meninas, né? A gente atende meninas de 12 a 17 anos. Muitas já estão em relacionamento sexual há algum tempo, né? Então, como nos prevenir... Não só de gravidez, mas de doenças também, né? Então, as médicas explicaram tudo para elas, né? Eu fiz algumas perguntas, eu e a Michelle fizemos perguntas para instigar as meninas, porque as meninas têm muita vergonha ainda. Sim. Elas têm vergonha... É um tabu, né? É um tabu falar sobre sexo, falar sobre menstruação. As meninas falam, a gente não pode falar sobre absorvente ou menstruação dentro da sala, professora. Porque os meninos, né... Tem tudo isso. Então, a gente deixa esse espaço para elas sentirem a vontade. Elas ainda têm um pouco de vergonha, né? Mas a gente faz esse meio de campo. Então, foi falado sobre todos esses, né, momentos sobre como usar um absorvente, momentos de higiene. Principalmente, a gente fala muito sobre higiene com elas. Tem algumas que não têm, às vezes, o hábito, né? Então, a gente tá
construindo esse hábito de higiene com elas, né? Escovação de dente. A gente trabalha do básico ao... Desde o básico. Escovação de dente, usar desodorante, a gente dá os kits de higiene para elas. Como usar absorvente, né? Ou quais são os sinais, né, que uma menina tem para estar menstruando. Então, elas tem meninas que não sabem no básico ali, sabe? Às vezes por vergonha. Então, esse momento dos mulheres que inspiram é para ensiná-las de forma bem informal, mas também para inspirá-las, né? Posso, será, ser uma médica um dia? Eu sempre falo para elas, meninas, qual que é o sonho que vocês querem, né? Sabe que é um sonho muito difícil? Mas qual outro... a gente pode traçar outros planos, né? Não só um plano. Eu quero ser uma médica, por exemplo. Mas se eu não conseguir, por um exemplo, não ser médica, qual é o meu outro plano? Meus outros 2 planos. Se eu não conseguir esse plano, qual outro, né? Para eu chegar até lá. Dá possibilidades. Várias outras possibilidades. Foi perguntado esses dias, fulana, o que você quer fazer de vestibular? Elas não se veem fazendo vestibular, não se veem fazendo faculdade. Uma delas falou assim, professora, eu não quero fazer vestibular. Isso não é coisa para mim? Isso é coisa de patricinha. Minha família, ninguém fez vestibular. Eu não vou fazer. Então, sendo uma coisa assim, talvez errada, muito distante, essa mesma moça que falou isso, poucos dias atrás, Luciana, ela falou assim, eu falei, fulana, o que você quer fazer? Eu fiz uma atividade lá com elas e uma das coisas era para escrever isso. E ela falou que ela quer ser médica veterinária. Então, olha só, mínimo de mudança a gente já está percebendo. E você acha que em quanto tempo, em média, leva esse desabroche dessas meninas? Elas confiarem em vocês para abrir o coração, para falar de situações, inclusive, como a Luciana estava falando ali, mesmo de abuso, ou de contar os sonhos. Quanto tempo você acha que elas conseguem se abrir? Pois olha, estamos há 3 meses, Michele. Muita coisa já aconteceu, né? Umas são mais rápidas para falar, outras não, porque a gente não força nada, a gente não fala nada, a gente só traz o tema e, de acordo com aquele tema, se elas quiserem, elas falam, né? Então, assim, não posso te dizer corretamente, porque é muito complexo, né? É no tempo de cada É no tempo de cada uma e é cada dia, né? Às vezes desabrochar mesmo, né? E até essa parte do desabrochar, a gente também trabalha a autoestima delas, né? A gente fala assim, porque elas têm a autoestima muito baixa, né? A questão de cabelo, de vestimenta, questão da casa, né? A gente fala assim, meninas, e as flores? As flores são iguais? Não. As flores que são da mesma espécie, ainda assim elas são iguais? Todas as rosas têm os mesmos tons de rosa? Não. Então, a gente passa isso também para elas, sabe? A questão de cada uma tem um jeitinho, cada uma vai desabrochar antes ou depois. Eu vou conseguir falar com você antes ou depois. Tem as que são mais quietas, que preferem falar com a gente separado. E a gente respeita. A gente fala assim, tudo que a gente chega, a gente pode colocar todos os assuntos na roda. Mas se eu me sentir à vontade, eu vou falar. Tem as meninas que se sentem mais à vontade e falam. Outras que não, né? Então, as que não se sentem à vontade, né? Ainda assim, elas ainda falam no separado. Então, o momento dela chegou, mas eu não consigo abrir para todo mundo. Porque eu já sou mais reservada. E a gente também trabalha isso. A comunicação. Para que elas falem. A gente no momento ali que elas chegam, a gente pede para cada uma falar sobre o dia, como que passou. E naquele momento, eu vou falar e você vai me ouvir. Então, elas aprendem a ouvir a colega, pouquinho, a cada dia um pouco, né? Elas não estão ainda 100%. Eu aprendo a ouvir minha colega e a minha colega aprende a falar. Porque tem muitas ali que sofreram violências que elas nem sabiam. Ou não falavam, ou elas falam assim, não adianta eu falar, não vai dar nada. Essa é a frase que elas falam, infelizmente, né? Então, ali a gente faz com que elas tenham aquele espaço para elas falarem e o danado ali não. A gente vai seguir o processo, né? Para ser resolvido ou solucionado, ou para que não aconteça de novo. Elas aprendam a falar, né? A se expressar. O trabalho psicológico ele é muito importante, mas o trabalho de terapia também é muito importante. Qual que é o maior desafio que você vê hoje com essas meninas que vêm de um contexto social que muitas vezes não tem nem acesso a essa cultura, não tem acesso a dança, não tem acesso a teatro, não tem acesso a nenhum trabalho de humanidades, e elas se deparam, têm esse primeiro contato com vocês? Qual que é o maior desafio que você percebe? Elas têm um pouco de dificuldade, né? Assim, de querer
dar atenção ali à atividade que a gente planejou. De ver valor naquilo. De né? ver valor daquilo, aham. Então, tem sido bem desafiador. A gente fala sempre, a gente tenta lembrar que tem sido desafiador, mas é muito gratificante. Mas realmente, assim, nessas atividades a gente já teve momentos, assim, de se frustrar, porque a gente acaba até ouvindo algum comentário, assim, mas a gente não pode levar nada pro coração, porque a gente tá em construção, né, com elas. Mas eu acho que é isso, elas não ver valor ainda. Mas até a gente achou muito joia de fazer a roda de conversa de manhã. Então, todos os dias, quando a gente recebe, o primeiro momento com elas é uma roda de conversa. Para que a gente tenha esse momento de troca, para que elas compartilhem, né, alguma coisa boa, alguma coisa ruim, como que elas estão, para que a gente vá criando um vínculo. Porque é só através do vínculo que elas vão se sentindo seguras, confiando, né? Até para elas darem um feedback para vocês e vocês irem ajustando ali as velas, né? Sim. E qual que é hoje, se alguém está assistindo, Luciana, hoje o nosso programa e quer ajudar de alguma maneira, como que ela pode participar desse projeto direto ou indiretamente? A Casa da Criança, no geral, nós recebemos todos os tipos de doações, né? Nós temos parceria, né? Termos de parceria com o município, nós temos termo de parceria com o Estado, mas a realidade é que é um trabalho que é bastante caro, né? E a gente, às vezes, acaba deixando algumas coisas que você não consegue realizar pela falta de recurso. Como as meninas falaram de passeio, eu queria oferecer passeios melhores, né, para as meninas, ou mais opções de passeios, né? Mas o custo do transporte, nós temos uma van, né? Mas para levar todas as meninas, né, seria necessário um ônibus, e ainda não está no total geral, né, da meta. Mas a gente recebe todo tipo de doação em valor, a gente recebe doação de alimento, a gente recebe para as meninas especificamente doação de kit de higiene, porque a gente trabalha essa questão da autoestima, do autocuidado, e a gente sabe que muitos pais não têm condição entre eles escolherem 1 quilo de feijão e um shampoo, ele vai comprar 1 quilo de feijão que vai dar para todo mundo da família, né? Mas no kit de higiene pode vir lá a pasta de dente, a escova de dente, Exato. Desodorante, perfume, shampoo, shampoo, condicionador, absorvente. Absorvente também é muito importante. E a gente trabalha muito com elas, vocês podem olhar elas pelas fotos, aceitação de si. E eu ser diferente, o meu cabelo exige um cuidado diferente, né? Tem o cabelo que é liso, o cabelo que é crespo, o cabelo que é encaracolado, né? E às vezes ela não tem acesso a um produto, né? Específico, né? Específico. E às vezes isso é o que atrapalha toda a questão da autoestima. Porque quando você não tem autoestima, você aceita todo tipo de tratamento, né? Porque você não enxerga beleza em você, você pensa, não, mas esse olhou para mim, que a gente trabalha muito, ele olhou para mim do jeito que eu sou, né? Se achando inferior, né? E aceita, às vezes, um relacionamento totalmente abusivo, né? Que começa pela questão da autoestima. Então, a gente tenta trabalhar principalmente, mas dá a possibilidade que ela possa se cuidar. Então, por isso a gente oferece, já teve a arrecadação da Sicredi, a Cargill, o primeiro kit foi doado pela Cargill, já teve outras particulares, pessoas né? particulares que doaram, mas essa é uma parte muito importante para nós que a gente gostaria de manter todo mês, porque esse kit seria mensal. E tem esse kit de higiene para as meninas, e tem a questão também de maquiagem, as primeiras maquiagens, equipamentos de beleza, secador, chapinha, babyliss, foi a Tigre que fez, né, através do Instituto também, nós fizemos o projeto e eles repassaram para... Mas você pense, com 30 meninas, o que dura uma acetona, um esmalte, né? Você tem aquilo que é reutilizável, né, um secador, uma chapinha, Sim. Mas tem aquelas coisas que acabam, né? Sim. Usando rápido, com várias... E como foi falado, esse momento, quando é trabalhado a questão da beleza ali, que é uma metodologia, não é, vou lá na Estação Feminina hoje porque eu vou arrumar meu cabelo. Ela tá arrumando o cabelo, mas enquanto ela tá arrumando o cabelo, elas estão conversando
elas, como eu falo, o papel dela é Nos instigar. ouvindo, Elas estão conversando. instigando falas, né? Sobre o autocuidado, né? Mas esse autocuidado vem da onde, né? Da autoestima, né? De como elas trazem muito, né? As questões das famílias também, Sim, né? Como que sim. é o contexto. E nós já tivemos fala de mãe que foi da casa da criança e hoje em dia tem menina que tá na estação feminina e ela falou, eu aprendi aqui a usar absorvente. Agora minha filha também tá aprendendo a usar aqui o absorvente porque eu não consegui repassar. E a Sim, gente temos quer muito que isso. elas tenham essa condição, que não seja uma coisa pontual, que elas tenham esse fortalecimento da figura delas e que elas reproduzam na família e na sociedade as coisas que elas estão aprendendo, que não seja, né, não Sim. seja só para elas e aquele momento. Replique no colégio, né? Ótimo. Bom, agradeço a presença de vocês aqui por falar desse projeto tão importante. Se você gostou do projeto, quer conhecer mais, quer se envolver de alguma maneira, quer ajudar, siga a estaçãofeminina.cdc, Estacal, né? Tá lá, estacalfeminina.cdc no Instagram. Tenho certeza que você vai ter acesso ali a todas as informações, contato com essas moças aqui e vai poder ajudar de alguma maneira. A Agenda também quer ajudar, trazer outros nomes que fazem a diferença na cidade de Castro. Se você tem algum projeto, quer falar de algum projeto social que está acontecendo na cidade de Castro, nós queremos dar voz a estes projetos. Então, entre em contato conosco no agenda.cast lá no Instagram, manda um direct para nós, fala para a gente sobre esse projeto, manda o arroba desse projeto, para que a gente também possa dar voz a estas coisas tão importantes e tão necessárias para a nossa cidade. Obrigado, meninas. Nós que agradecemos. Nós agradecemos, né, como sociedade, né, o trabalho de vocês. Eu acredito que esse trabalho dará muitos frutos, se Deus quiser. Bem. Um abraço a você, que nós possamos nos inspirar em projetos como esse e tornar a sociedade cada dia melhor. Agenda aí. Um abraço.